Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os números quânticos, tá certo? E é um assunto relativamente simples, por não ser muito visto ou não ser muito bem abordado, acaba que muitas vezes nós não temos a compreensão correta do que são esses números quânticos, mas não é um tema muito complexo, certo? Então, em primeiro lugar, o que são os números quânticos? Os números quânticos são um conjunto de valores obtidos a partir da equação de Schrödinger, que permite descrever o comportamento do elétron dentro da eletrosfera do átomo. Como assim o comportamento do elétron? Nós podemos descrever a posição do elétron, como é que o elétron está localizado, onde ele está localizado, ou melhor dizendo, nós podemos descrever a energia relacionada àquele elétron dentro da eletrosfera. Para isso, nós possuímos 4 números quânticos. São os números quânticos principal, secundário ou azimutal, magnético e o spin. Cada um desses 4 números quânticos vai representar uma energia relacionada ao elétron, ou como muitas vezes a gente gosta de falar, uma posição relacionada ao elétron. Por que a gente diz isso? Porque quando você junta o conjunto de números quânticos, é comum você dizer que se tem o endereço do elétron, certo? Apesar de não ser quimicamente o termo mais correto, mas a ideia que traz para a gente é essa: nós temos o endereço do elétron. E por que disso? O número quântico principal, por exemplo, ele vai representar o nível em que o elétron está localizado, a camada em que o elétron está localizado. Se o elétron está na primeira, segunda, terceira, assim por diante, até a 7ª camada. Já o secundário ou azimutal vai representar justamente o subnível daquele elétron dentro do nível eletrônico. Tá? O magnético vai representar qual orbital em que o elétron está, ou melhor dizendo, qual é a região de densidade eletrônica daquele elétron. E o spin, que representa justamente a rotação desse elétron. Tá certo? Então nós temos esses 4 números quânticos e a gente vai tentar entender melhor como é que funciona cada um deles. O primeiro deles é o número quântico principal, representado por essa letrinha N. Como eu disse anteriormente para vocês, o número quântico principal ele vai representar a camada em que o meu elétron está. Certo? Então aqui eu tenho uma representação bem simples de um núcleo e eu tenho as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas camadas vai representar um número quântico relacionado ao número quântico principal. Então, quais são os valores que eu tenho? N pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, dependendo de qual seja a camada. Esses mesmos números de 1 a 7 são os números que nós observamos em uma distribuição eletrônica. Tá? Então, não tem muito mistério aqui no que explicar. Já o número quântico secundário ou azimutal, mas a gente vai ver na maioria das vezes sendo chamado de secundário, ele está relacionado diretamente ao subnível do elétron. Tá? Então eu tenho subníveis S, P, D e F. E cada um desses subníveis está atribuído a um valor de número quântico secundário. O subnível S ao valor 0, o subnível P ao valor 1, o subnível D ao valor 2 e o subnível F ao valor 3, tá bom? Então, são números quânticos bem simples, não tem muito o que explicar. Basta que você veja na distribuição eletrônica, escolha um elétron que você desejar e encontre os números quânticos para aquele elétron. Algumas questões costumam abordar dessa maneira, mas vamos seguindo adiante que a gente vai entender melhor como é que funciona em um contexto geral. Então, eu tenho o número quântico magnético. O que o número quântico magnético representa? Ele representa em qual orbital dentro do subnível o meu elétron pode estar localizado. Melhor explicando, esse meu elétron ele pode estar em uma determinada região dentro daquele subnível. E essa região, o formato dessa região, vai depender do tipo de subnível que eu tenho. Tá certo? Mas em termos de números quânticos, o número quântico magnético ele vai depender apenas de uma coisa, apenas do valor do L. Tá?
Por isso, o número quântico magnético ele vai variar dos valores de menos L até mais L, sempre sendo números inteiros. Por exemplo, se o meu subnível for o subnível S, o valor de L para S é zero. Portanto, eu só posso ter os valores menos zero ou mais zero. No caso, não existe menos zero ou mais zero, só tem o valor zero. Já o subnível P tem o L igual a 1. Então, quais são os valores que eu tenho possíveis? Menos 1, 0 e mais 1. D tem o L2, então eu tenho esses valores para o número quântico magnético do D e esses valores para o número quântico magnético do F. Mais uma vez, aqui não existe muito mistério. O que é que eu tenho que ficar atento? Dependendo do conjunto de números quânticos que eu tenha, alguns valores de números quânticos não são permitidos. Tá? Aqui eu botei como exemplo o enxofre. Aqui está a distribuição eletrônica do enxofre. E eu vou escolher para representar o conjunto de números quânticos, o número quântico magnético para o elétron 3p4. Então eu tenho o número quântico, o N, sendo o 3, portanto o meu número principal é o 3. O L seria 1, porque o meu subnível é P. Então se é 1, quais são os valores que eu posso ter para P? Menos 1, 0 e mais 1. Então, o elétron ele vai estar em uma dessas três caixinhas, vamos assim dizer. Tá certo? E aí eu vou ter que obedecer algumas regras para poder distribuir. Primeira regra que eu vou ter que obedecer é a questão do princípio da exclusão de Pauli. O que é que diz o princípio da exclusão de Pauli? Eu não posso ter nenhum conjunto de números quânticos iguais para mais de um elétron dentro da minha distribuição eletrônica. Ou, em outras palavras, simplificando isso que eu estou dizendo, nenhum elétron pode ter os 4 números quânticos iguais. Então eu vou ter que distribuir esses elétrons de forma adequada aqui dentro dessas caixinhas, dentro desses orbitais. O outro princípio é a regra de Rand, onde preferencialmente eu tenho os meus elétrons desemparelhados. O que quer dizer desemparelhados? Sem formar pares. Então, é assim que vai ficar a minha distribuição dentro desse orbital. O primeiro elétron, representado para cima. Como eu não posso ter os números quânticos iguais, o próximo elétron que vier nessa caixinha deve estar para baixo. Mas a preferência é que eu tenho os elétrons desemparelhados. Portanto, eu não vou colocar nessa caixinha, porque aí eu teria pares de elétrons, emparelhamento de elétrons. Então eu vou botar na próxima caixinha. Mas eu tenho 4 elétrons, então eu continuo fazendo isso até preencher todos os meus orbitais possíveis. Uma vez que eu coloquei os 3 elétrons aqui, não tem mais como eu colocar em outro orbital de forma que os elétrons fiquem desemparelhados. O que é que será feito? Eu vou voltar para o primeiro orbital em que eu preenchi, sempre preferencialmente da esquerda para a direita. E agora eu não posso colocar novamente para cima, porque desobedece ao princípio da exclusão de Pauli. Eu tenho que colocar para baixo. Tá? Então aqui eu distribuí os 4 elétrons. Observe que o último elétron colocado ficou na caixinha, ou melhor dizendo, no orbital de número quântico menos 1. Portanto, o número quântico magnético para esse elétron é menos 1. Tá bom? O mesmo exemplo, agora a mesma situação sendo aplicada agora para o hélio. Aqui no caso do hélio, eu tenho o subnível 1s2, então eu tenho que ter 2 elétrons. O primeiro elétron nesse subnível S, certo? De número quântico magnético possível 0. Então, independente de eu ter esse elétron colocado para cima ou para baixo, ele continuará localizado no número quântico magnético 0, né? O ML 0. Bem, nós temos também o spin. O spin ele é um pouco complicado de nós entrarmos em detalhes aqui na explicação de como é que ele funciona, mas de maneira bem simplificada, o spin está relacionado à rotação do elétron em torno de seu próprio eixo. Mas não é propriamente a sua rotação, mas
o campo magnético gerado por esse elétron, então nós não vamos entrar muito nesse detalhe também. O que é que eu preciso entender? Caso o meu elétron esteja representado dentro do subnível para cima, é atribuído um valor de spin menos 1/2 por convenção, certo? Algumas questões podem mudar isso. Algumas questões acabam dizendo no seu enunciado, dado, aí ele coloca esse elétron para cima e ele pode atribuir um valor menos 1/2 ou mais 1/2. Mas, caso não seja dito nada, nós vamos considerar que o número quântico spin para esse elétron desse tipo é menos 1/2. E para baixo, esse seria mais ou menos o sentido da rotação, certo? Do meu spin. E caso o meu elétron for para baixo, ele vai ter um número quântico spin de mais 1/2, e você observa que o sentido da rotação é também diferente, tá certo? Isso porque eu não posso ter os dois elétrons com o mesmo sentido de rotação dentro daquela região do átomo, tá bom? Então, vamos usar como exemplo novamente o hélio. O primeiro elétron do hélio fica representado para cima, o segundo elétron fica representado para baixo. Por convenção, nós acabamos de ver que caso o meu elétron seja para baixo, o seu spin será mais 1/2, ok? Então, resumindo tudo, eu tenho essa tabelinha aqui. Os meus subníveis, o número quântico secundário, a quantidade de orbitais relacionados, o número quântico magnético e a sua representação. No subnível S eu tenho o número quântico secundário 0, portanto eu tenho apenas um orbital, o único valor magnético possível é 0, e a minha representação fica sendo uma caixinha, vamos assim dizer. Bem, para o subnível P eu tenho essas características, eu tenho 3 caixinhas. Para o subnível D eu teria 5 caixinhas. E para o subnível F eu teria 7 caixinhas. Eu espero que tenham dado para vocês aprenderem esse conteúdo, que vocês tenham conseguido assimilar isso de maneira adequada. Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários, que assim que possível eu vou observar e tentar responder, seja com vídeo ou seja no próprio comentário mesmo, da maneira que for melhor, ok? Forte abraço e até mais.